Meus irmãos, nós vamos dar continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, em homenagem aos 150 anos de lançamento desta obra, que é de autoria de Allan Kardec. Segundo que Valcinho me informou, nós estamos no item 7. Se alguém os bater na face direita, apresentar-lhe também a outra. Aprendestes que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal que vos queiram fazer. Que se alguém vos bater na face direita, lhe apresenteis também a outra. E que se alguém quiser pleitear contra vós para vos tomar a túnica, também lhe entregueis o manto. E que se alguém vos obrigar a caminhar 1000 passos com ele, caminheis mais 2000. Dai àquele que vos pedir, e não repilais aquele que vos queira tomar emprestado. Palavras de Jesus, segundo Mateus. Os preconceitos do mundo sobre o que convencionou chamar ponto de honra produzem essa suscetibilidade sombria nascida do orgulho e da exaltação da personalidade, que leva o homem a retribuir uma injúria com outra injúria, uma ofensa com outra, que é tido como justiça por aquele cujo senso moral não se acha acima do nível das paixões terrestres. Por isso é que a lei mosaica prescrevia olho por olho, dente por dente, de harmonia com a época em que Moisés vivia. Veio o Cristo e disse, retribuí o mal com o bem. E disse ainda, não resistais ao mal que vos queiram fazer. Se alguém vos bater numa face, apresentai-lhe a outra. Ao orgulhoso, este ensino parecerá uma covardia, porquanto ele não compreende que haja mais coragem em suportar um insulto do que em tomar uma vingança, e não compreende porque sua visão não pode ultrapassar o presente. Eis aqui um assunto que realmente atinge a nós todos. E este assunto nós respondemos de maneiras diferentes, cada criatura tem uma reação, e muitas vezes nós nos dizemos cristãos e realmente queremos seguir os ensinamentos de Jesus. Mas quando nos deparamos com uma injúria grave, com um problema sério,
em que somos defrontados de maneira impiedosa. Somos levados a uma situação de grande constrangimento, em que somos provados nas nossas convicções mais íntimas. E nós, então, reagimos de conformidade com o progresso espiritual alcançado, que pode ou não estar de acordo com os ensinamentos do Cristo. Nós temos empenho, nós achamos importante, nós louvamos as criaturas que são capazes de realizar ações compatíveis com as lições do Cristo, mas no momento em que somos provados, em que sentimos a aprovação bem de perto, nós muitas vezes fracassamos e não conseguimos seguir à risca os ensinamentos do Cristo. Quando nós nos deparamos com uma pessoa que é capaz de relevar todas as faltas, inclusive quando profundamente humilhada, a pessoa é capaz de suportar e perdoar e não ter nenhuma atitude de revanche. Quando nós nos deparamos com uma pessoa assim, no mundo em que vivemos, ainda atrasado do ponto de vista espiritual, nós nos sentimos diante de alguém que causa impacto sobre a nossa vida, que é capaz de marcar profundamente a nossa existência. Mas nós nos sentimos fracos, porque não somos capazes de realizar na mesma medida as nossas vivências aqui na Terra. E muitas vezes nos recriminamos, mas não conseguimos nos igualar àqueles que são considerados paradigmas do futuro, modelos que a humanidade terá que seguir a partir do momento em que a grande transição acabar e nós verificarmos para onde nós vamos. Então, esta é uma lição profundamente tocante, porque ela põe à prova o que nós temos de mais sagrado, a nossa conquista espiritual. Nós temos aí um óbice, uma dificuldade muito grande. Por isso falamos em provações, porque diante das provas nós temos que dar sinais de que conseguimos ultrapassar, que conseguimos vencer, que conseguimos, na realidade, seguir os ensinamentos a que nós nos propomos. E nem sempre conseguimos ir. Ainda a propósito deste ensinamento, como eu terminei recentemente o livro sobre Chico Xavier, e nesse livro eu coloco dados, avaliações que o próprio médium fez de episódios da sua vida. Eu me lembrei exatamente da figura de Chico Xavier como máximo de exemplo nesse capítulo. E explico por quê.
Em 1935, Chico ganhou as páginas do jornal O Globo como um médium confiável, embora simples, humilde, pobre. Ele, em absoluto, não trapaceava, segundo os testemunhos do Clementino Alencar, que foi o grande repórter que ficou 3 meses em Pedro Leopoldo realizando essas entrevistas com o médium que recebia uma das maiores glórias, uma cabeça coroada da Academia Brasileira de Letras, o grande escritor Humberto de Campos. Chico, então, passou a ser conhecido no Brasil todo como alguém que recebia autenticamente esse grande escritor brasileiro, glória da nossa pátria. Mas a reação das trevas não se fez esperar. E em 1944, Jean Manzon e Davi Nasser voaram em um avião especial dos diários associados do Assis Chateaubriand, do Rio de Janeiro para Pedro Leopoldo. E a intenção não era outra senão exaltar o médium, acabar com ele. E como nós vimos, quem está fazendo o curso de quinta-feira sabe da dominação telepática que nós lemos, e o jornalista que fica sob o assédio de uma entidade pavorosa, querendo vender jornal. No caso, eles queriam vender revista O Cruzeiro. E é claro que aquela maquinação, né, dessa reportagem atingia os 2 planos da vida. Infelizmente, eles estavam mal assessorados. E o que aconteceu? Foram até a Fazenda Modelo e o chefe da Fazenda Modelo, Dr. Rômulo Joviano, não permitiu que os dois entrevistassem Chico Xavier na Fazenda Modelo. O que eles fizeram? Foram até a casa do médico, uma casa modesta, onde ele vivia com as suas irmãs, os seus sobrinhos, e foram entrando, como se dissesse, agora quem manda aqui sou eu. Mas foi todo um circo armado. Então, era assim, eles só falavam inglês entre eles, e tinha um segurança, um armário, né, junto, para dizer, para traduzir o português para o português, aquilo que eles falavam, para Chico Xavier obedecer. Então, foi muito interessante porque assim que eles forçaram a entrada e tiveram lá e disseram, não adianta resistir porque nem Getúlio Vargas consegue nos parar. Nós vamos entrar e fazer o que precisamos fazer, a nossa entrevista. Antes que eles dissessem isso, Emmanuel tinha aparecido para Chico e disse assim, não resista, faça tudo o que eles quiserem. Já avisando de que uma surra bem dada poderia ser só o começo de uma situação em que ele não tinha saída. Bom, quem é mais velho acompanhou essa reportagem de 1944 da revista O Cruzeiro, ou pode até fazer levantamento da revista, que já está desaparecida há muito tempo, e verificar as tristes fotografias que foram tiradas. Chico dentro de uma banheira,
seminu, envergando uma vela, né, na mão, e com uma legenda debochada, dizendo que ele estava em comunhão com o mundo dos mortos, sei lá o que estava escrito na legenda. Bom, essa foi uma das fotos mais terríveis. A outra, ele anotando dos livros, livro aberto, e ele anotando, dando a entender que era um copiador barato. E por aí foi. E a situação foi de tal modo violenta que não havia possibilidade alguma de dizer não, para vocês terem uma ideia. E o tradutor, né, o armário, estava lá para garantir a ordem, né, impondo a sua massa muscular. Bom, o que todo mundo viu foi uma reportagem esdrúxula, cheia de fotos de zombaria, de humilhação, né? E ao final da entrevista, o Chico deu para cada um livro. E é escusado dizer que eles deram nomes falsos e nomes de jornalistas norte-americanos, né? Falando inglês entre eles, etc. E foram embora. Eu conto os bastidores da entrevista, mas eu não vou dizer aqui, para manter um pouco da curiosidade, porque isso já saiu em várias biografias. O que não saiu é o que eu relato. Então, foi de tal ordem a humilhação que os próprios espíritas, ou espíritos de porco, minha maneira de pensar, escreveram pedindo satisfação ao Chico pelas fotos que saem. Não é incrível? Não é pavoroso pensar que o nosso movimento seja capaz de uma coisa dessa? Pois foram. Como se eles não soubessem da truculência dos repórteres, como se eles não soubessem do poder econômico de Chateaubriand. Bem, eu conto o que aconteceu nos bastidores para vocês terem uma ideia da falange que entrou junto. E lá está relatado o que Chico me contou. O que aconteceu na casa dele é impressionante. Era toda uma falange contra ele. Um menino pobre, inocente, um cumpridor dos seus deveres, que estava criando uma família que não lhe pertencia por matrimônio, mas era dele, pelo coração, sua família consanguínea, e que estava estafado pelo trabalho contínuo e incessante, e que ainda teve de aturar, né, tamanha humilhação. Então, eu me lembrei imediatamente, Chico, quando eu li isso aqui. Porque tem mais. Ninguém ficou sabendo o que os livros que foram entregues diziam. E a qualidade espiritual de Chico é tamanha que em nenhum momento ele saiu a campo para dar entrevista, para dizer que Emmanuel sabia quem eles eram, que a dedicatória foi feita a Jean Manzon e Davi Nasser, para cada um, e assinado
do seu irmão Emmanuel. Chico não contou. Então, esses detalhes demonstram a grandiosidade de uma alma, porque não só ele sofreu a truculência, como também ele não disse ao público, mas eu sabia quem eles eram. Nem isso ele se defendeu. Então, vejam bem, a qualidade de espírito que nós estamos falando, e ao encontrar Davi Nasser anos depois, como é que a gente ficou sabendo que Emmanuel escreveu o nome certo? Quer dizer, através de Chico, né? Ao Jean Monzon, ao Davi Nasser. Como é que ele não contou? E só muitos anos mais tarde, dando uma entrevista ao jornal Dia do Rio de Janeiro, Davi Nasser disse que o maior arrependimento da vida dele tinha sido essa reportagem com Chico. Menos mal, né? Mas aí ele contou que o Jean Monzon telefonou para ele e disse: Davi, você leu o livro, você viu o livro que o homem nos deu? Falava assim. Falou, não vi. Pega lá. Ele pôs os nossos nomes. E aí ele largou o telefone solto lá, correu na biblioteca e pegou o livro e estava escrito Davi Nasser. E então, quando a gente vê esses exemplos, né, inclusive dele não ter dito para a população que ele detectou quem era, quer dizer, junto com Emmanuel, né, ele detectou quem era, e tanto assim que o livro era a prova disso. Ele deu Parnaso de Além Túmulo para os dois, com o nome certo, né? E tudo aquilo que ocorreu na casa do Chico foi uma coisa horrorosa. Leiam para saber. Então, eu fico pensando, o que teria acontecido com cada um de nós numa situação dessa? O que teria acontecido? Porque ele levou, não uma bufetada, mas quantas? No rosto. E deu quantas vezes a outra para bater. E o mais importante ainda, quando ele encontrou Davi Nasser, anos depois, estendeu a mão para ele e disse: eu te perdoei. Está tudo certo. Quer dizer, vejam, né? Quando a gente fala uma lição dessa, quando vê uma lição dessa, que a gente vê um exemplo que ultrapassa qualquer reação nossa, nós temos que divulgar isso, porque nós só temos maus exemplos à nossa volta. Infelizmente, eu admiro muitíssimo a grande nação do Norte, Estados Unidos. Admiro muito. A ciência é o que é, porque tem notáveis pesquisadores, né, e que são sustentados pelo dinheiro norte-americano. Mas sinto muito, é uma cultura da vingança. O que exportam, o que escrevem, os filmes que fazem, nós só temos tido exemplos acabados de vingança por dar cá aquela palha. Nenhum exemplo, nada, de altruísmo e de perdão, por mínimo que seja. A cultura, uma cultura da vingança. Não há laivos de paz. E a gente tem que falar isso daqui com constrangimento e com dor no coração. Mas é verdade.
Enquanto nós cultivarmos a vingança, como é que poderemos mudar o mundo? Então é preciso divulgar aquelas pessoas, como diz aqui, são os maiores vencedores da história da humanidade, porque venceram os próprios instintos e são capazes de perdoar, são capazes de retribuir o mal com o bem. Isso nós temos que divulgar. Porque, como diz Emmanuel, quando nós estamos passando por determinadas provações, por problemas vários, nós temos que ver dentro daquele tipo de provação quem venceu com Jesus, quem venceu com a espiritualidade superior, e não admitirmos que a humanidade não vai conseguir sair da animalidade em que está. Nós não podemos admitir isso. Embora sejam raríssimos esses casos, mas são eles que precisam de serem divulgados, porque senão a Terra não muda. Dever-se-á, entretanto, tomar ao pé da letra aquele preceito, tão pouco quanto o outro que manda se arranque o olho quando for causa de escândalo. Levado o ensino às suas últimas consequências, importaria ele em condenar toda a repressão, mesmo legal, e deixar livre o campo aos maus, isentando-os de todo e qualquer motivo de temor. Se eles não impusesse um freio às agressões, bem depressa todos os bons seriam suas vítimas. O próprio instinto de conservação, que é uma lei da natureza, obsta a que alguém estenda o pescoço ao assassino. Enunciando, pois, aquela máxima, não pretendeu Jesus interdizer toda a defesa, mas condenar a vingança. É claro que eu posso me defender, desde que eu não esteja fazendo isso para me vingar. Eu falei em cultura de vingança, mas eu não retiro uma palavra. É mesmo, porque onde existe pena de morte, e existe pena de morte em vários estados norte-americanos, quando entrevistam as pessoas que vão lá para ver o condenado morrer, quando entrevistam a pessoa, diz: estou satisfeito. Minha irmã, meu parente, meu conhecido foi vingado. Isso é coisa que a gente diga. E a prisão perpétua? Para dar a esse indivíduo a possibilidade de se reabilitar. Onde ela foi parar? Dizendo que apresentemos a outra face àquele que nos haja batido numa, disse sob outra forma, que não se deve pagar o mal com o mal, que o homem deve aceitar com humildade tudo que seja de modo a lhe abater o orgulho, que maior glória lhe advém de ser ofendido do que de ofender, de suportar pacientemente uma injustiça do que de praticar alguma, que mais vale ser enganado do que enganador, arruinado do que arruinar os outros, e ao mesmo tempo a condenação do duelo, que não passa de uma manifestação de orgulho. Por isso, Allan Kardec colocou a questão do duelo aqui. Por isso ele colocou aqui a questão do duelo. Porque o duelo, ele significa orgulho ferido.
e vingança, que são dois estágios muito primitivos da nossa vida evolutiva, como espíritos imortais. Então, somente a fé na vida futura e na justiça de Deus, que jamais deixa impune o mal, pode dar ao homem forças para suportar com paciência os golpes que lhe são desferidos nos interesses e no amor próprio. Daí vem o repetirmos incessantemente: lançai para diante o olhar. Quanto mais vos elevardes pelo pensamento acima da vida material, tanto menos vos magoarão as coisas da terra. Então, por aqui, nós podemos verificar qual o nosso estágio evolutivo. E nós ficamos a pensar que muitas vezes, quando nós somos testados de uma maneira frontal, né, nós reagimos, infelizmente, como os animais. Não deixamos aflorar a ideia da nossa evolução espiritual, infelizmente. Eu me lembro de uma passagem do livro Ave Cristo, quando Rufo ele foi preso porque seguia nosso Senhor Jesus Cristo e foi condenado ali mesmo, uma condenação sumária, né? E ele foi amarrado na traseira de um cavalo e eles deram voltas com esse cavalo e ele arrastando pelo chão até que ele morresse. Quando ele estava na agonia da morte, ele não deu um único sinal de vingança e nem de falta de perdão. Muito pelo contrário, ele estava sereno e nesse momento é um momento muito tocante do livro, quando ele deixa a esposa e 2 filhos, né? E aí chega bem perto do ouvido dele uma pessoa que diz assim: morre em paz, meu amigo, eu também sou cristão, sua esposa e seus filhos vão para a minha casa. Então, é sempre assim, né? A luta do bem contra o mal. Mas sempre há uma réstia de esperança, né, na nossa vida. Por quê? Porque Rufo, não sei se vocês sabem, é uma das encarnações de Eurípides Barçanufo. E ele era cristão, casado e com 2 filhos. E ao entregar a sua alma a Deus, né, teve uma suprema compensação, que foi de saber que um cristão iria tomar conta da sua esposa e dos seus filhos. E em nenhum momento ele disse uma palavra de condenação àqueles que o estavam sacrificando, né? Isso eu gosto muito de seguir Emmanuel. Quer dizer, são esses exemplos que a gente precisa buscar nos momentos de maior sofrimento ou de momentos em que estamos passando por provações semelhantes àquelas desses grandes exemplos da humanidade. Porque se nós formos buscar os filmes de Hollywood, nós estamos perdidos, ficaremos na Terra 1000 anos prisioneiros da vingança, do ódio, do desespero, da falta de perdão, infelizmente. Doutora, também não podemos esquecer de Simeão, né? Que nesse mesmo livro aí, né? Os exemplos, e teve uma morte também. Bom, os cristãos, né, sofreram de tal maneira que eu não sei se a gente fosse chamado
a dar testemunho do Espiritismo, se nós teríamos coragem de fazer um décimo do que eles fizeram. A própria morte da Lívia, né? Tinha 2000 anos, que ela trocou de lugar com a Ana, né? A Ana ficou vestida de Patrícia e ela de escrava, e ela desencarnou. Mas você lembra quem foi saudá-la no mundo espiritual? Em há 2000 anos? Jesus! Imagina! Imagina a qualidade do espírito dela. Ela na época foi a mulher mais evoluída, né? Hã? A Lívia foi a mulher mais evoluída do seu tempo. Foi, ela não precisou mais reencarnar. Chico disse que ela é uma estrela. Uma grandiosidade. Bom, isso é daqui, não sei quanto tempo. Por enquanto, nós vamos, como disse, eu sou o sapo coachando e a estrela está brilhando em cima. Então, vamos ler um trecho aqui. A vingança é um dos últimos remanescentes dos costumes bárbaros que tendem a desaparecer dentre os homens. É como o duelo, um dos derradeiros vestígios dos hábitos selvagens, sob cujos guantes se debatia a humanidade no começo da era cristã. Razão porque a vingança constitui indício certo do estado de atraso dos homens que a Eva se dão e dos espíritos que ainda as inspiram. Perdoai aos vossos vingar-se é bem o sabeis, tão contrário àquela prescrição do Cristo, perdoai aos vossos inimigos. Que aquele que se nega a perdoar, não somente não é espírita, como também não é cristão. Puxa vida, que pancada. Então, sabe, o Evangelho ele tem esse condão de nos mostrar que você não entra para uma religião enquanto essa religião não entrar dentro de você. É isso que o Evangelho faz. Ele nos vira do avesso. Então, isso de dizer que não perdoar não é espírita e não é cristão. Essa frase repercute em nós, para que a gente faça todos os esforços no sentido do perdão. Não cabe ao espírita dizer, nunca perdoarei, porque isso significa a condenação de si próprio a um estado de beligerância e de animalidade. Nunca poderíamos dizer uma coisa dessa. Quando é ele o mais forte, cai, qual fera, sobre o outro a quem chama seu inimigo, desde que a presença deste último lhe inflame a paixão, a cólera, o ódio. Porém, as mais das vezes, assume aparências hipócritas, ocultando nas profundezas do coração os maus sentimentos que animam. Toma caminhos escusos, segue na sombra o inimigo, que de nada desconfia, e espera o momento aprazado para sem perigo ferir. Esconde-se do outro, espreitando-o de contínuo, prepara-lhe odiosas armadilhas e, em sendo propícia a ocasião, derrama-lhe no copo o veneno. Quando o seu ódio não chega a tais extremos, ataca-o então na honra e nas afeições. Não recua diante da calúnia e suas pérfidas insinuações. Então, a questão que o Júlio Olivier analisa
nessa mensagem de Paris, em 1862, é exatamente isso. Muitas vezes você não se vinga a céu aberto, nem à luz do dia, mas prepara a vingança como se você fosse a pessoa mais santa do mundo, né? E quando o inimigo menos espera, está morto, né? Então, a questão toda nossa é alijar nos nossos pensamentos a vingança, seja ela de que maneira for. Todo espírita que ainda hoje pretendesse ter o direito de vingar-se seria indigno de figurar por mais tempo na falange que tem como divisa: sem caridade não há salvação. Mas não posso deter-me a pensar que um membro da grande família espírita ouse jamais, de futuro, ceder ao impulso da vingança, senão para perdoar. Mensagem belíssima, né? Do Júlio Olivier. Aqui tem uma mensagem também do Fenelon, que é curta, mas é de uma profundidade, chama-se o ódio. Amai-vos uns aos outros e sereis felizes. Tomai sobretudo a peito amar os que vos inspiram indiferença, ódio ou desprezo. O Cristo, que deveis considerar como modelo, deu-vos o exemplo de devotamento. Missionário do amor, ele amou até dar o sangue e a vida por amor. Penoso vos é o sacrifício de amardes os que vos ultrajam e perseguem. Mas precisamente esse sacrifício é que vos torna superiores a ele. Se os odiassem como vos odeiam, não valeríeis mais do que eles. Amá-los é a hóstia imaculada que ofereceis a Deus na ara dos vossos corações. Hóstia de agradável aroma e cujo perfume lhe sobe até ao seio. Se bem a lei de amor mande que cada um ame indistintamente todos os seus irmãos, ela não porá seu coração contra os maus procederes. Esta é, ao contrário, a prova mais angustiosa. E eu sei bem, porquanto durante a minha última existência terrena, experimentei essa tortura. Meu Deus lá está e pune nesta vida e na outra os que violam a lei de amor. Não esqueçais, meus queridos filhos, que o amor aproxima de Deus a criatura e o ódio a distancia dele. Fenelon, Bordeaux, 1861. Há também trechos contra o duelo que Allan Kardec colocou nesse capítulo e que nós também temos a oportunidade de comentar no livro Chico Xavier, Meus Pedaços do Espelho. Por quê? Porque o próprio Chico explicou que Kardec teve que desejou colocar mensagens especiais contra o duelo, porque naquela época em que ele viveu, né, ele nasceu em 1804 e desencarnou em 1869, o que acontecia é que os duelos eram uma quantidade absurda, né, por qualquer ofensa, né, mandava a luva um para o outro e eram mortes e mais mortes. E entre os que Chico nos contou, que entre os amigos que se digladiaram, havia o marido, né, da Delphine de Girardin, que tem uma mensagem, inclusive, aqui no Evangelho. O marido dela era jornalista, e um dos grandes jornalistas da França,
E um outro jornalista que escrevia para outro jornal era amigo dele, da Delfine, e ele não contou, mas eles se desentenderam e um mandou a luva para o outro. Resultado, o marido da Delfine morreu no duelo. E aí, mais do que nunca, como o Allan Kardec era ligado ao casal, ele resolveu colocar, então, uma quantidade grande de mensagens espirituais sobre o duelo, naturalmente condenando, né? Como se fosse realmente o suprassumo, né, da vingança, da situação em que eles se consideravam ofendidos, né? As ofensas que hoje em dia, que são ofensas nascidas do quê? Do orgulho, da vaidade, porque a pessoa é incapaz de perdoar aquele que assim agiu. Então, esse capítulo é inteiramente voltado para a necessidade de controlarmos, né, o ódio, a vingança, o impulso de vaidade, de presunção, por nos sentirmos traídos. Enfim, esse capítulo é um convite a nós, enviado pelos Espíritos, para vigiarmos os nossos impulsos no momento de reagir a qualquer situação negativa em que estejamos envolvidos. Então, nós vamos ler e reler, né? E como eu disse, buscar os bons exemplos, porque os maus estão recheando as páginas dos jornais, as televisões, né? Todos os videogames dos meninos, né? Infelizmente, todos eles calcados na vingança, no ódio, né? De vinganças muitas vezes planejadas de uma maneira assim absurdamente inteligente, né? Eu me lembro de ter lido uma reportagem do Estado de São Paulo em que o articulista dizia assim, que ele assistiu televisão sem parar durante uma semana. Ele aprendeu tudo que nós podemos imaginar para fazer o mal. Arrombar cofre, né, arrombar casa, e principalmente dizer, a retribuir de maneira impiedosa a qualquer ofensa que lhe é dirigida. Daí a gente tem uma ideia, né, do que é que circula, infelizmente, pelo nosso mundo. Alguém tem alguma pergunta? Como sempre, né, eu recomendo a leitura do Livro da Esperança, em que nós temos 2 mensagens de Emmanuel dedicadas ao capítulo que acabamos de ler.